Estou iniciando a resolução do e-book sobre proposições. Para resolver as questões sobre proposições, eu tenho um PDF aqui auxiliar, onde a gente vai ter o seguinte: o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Então, nós vamos começar considerando aqui o que é uma proposição. A definição de proposição diz o seguinte, que é uma frase declarativa que admite um valor lógico. Então, tem que ser uma oração, tem que ter um verbo, tem que ser declarativa, então vai afirmar ou negar alguma coisa e tem que poder receber um valor lógico. Não necessariamente você precisa saber se ela é verdadeira ou falsa. Simplesmente ela tem que ter a possibilidade de ser verdadeira ou falsa. E o que é que não é uma proposição? Não são proposições esses 5 tipos de frases que eu vou colocar aqui, tá? Que são as frases interrogativas, que tem aqui o símbolo da interrogação. Nós temos aí as frases exclamativas, vai aparecer a exclamação. Frases imperativas, que são as ordens ou os pedidos. Sentenças abertas, que nós vamos ter muitas delas envolvendo equações, mas eu posso ter também sentenças sem verbos, que vão ser consideradas sentenças abertas. E as paradoxais, que são aquelas que, ao mesmo tempo, elas são verdadeiras e falsas, e sendo verdadeira e falsa, o que acontece? Ela vai ferir um princípio da lógica, que uma frase não pode ser, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, baseado nessas proposições, nessas frases que não podem ser proposições, melhor dizendo, é que nós conseguimos responder as questões de forma mais dinâmica. E ainda tem mais um tipo de frase que também não é considerada proposição, que é justamente as frases de opinião. Se é uma frase de opinião, se eu expresso a minha opinião com relação a alguma coisa, isso não pode ser considerado uma proposição. Então nós vamos resolver agora as questões. As questões aqui do e-book, nós vamos resolver as questões de 1 a 20. Então eu vou dividir em blocos de 1 a 20, depois de 21 a 40 e assim sucessivamente até resolver as 100 questões. Primeira questão diz o seguinte: dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica é. Então aqui nessas sentenças nós temos: a filha de Telma é bonita, isso é uma opinião, tá fora. João é pai de Maria, olha aqui, ó, frases interrogativas, ele está perguntando se João é pai de Maria, tá fora. Porto Alegre é muito longe, também é uma opinião, tá? Isso é verdade? Pergunta. Então sobrou só a letra E. Márcio é mais alto do que Júlio. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então nós temos aqui a nossa proposição lógica. Questão número 2. O conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Dentre as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta uma proposição. Faça silêncio é uma ordem. Que descanso é exclamativa. Onde está meu chuveiro é interrogativa, tá fora. Um belo exemplo de vida não tem verbo, é uma sentença sem verbo. E aí nós vamos ter a resposta correta na letra E. Ainda é cedo, é uma proposição. Questão número 3. Analise as sentenças a seguir. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então ela é uma proposição. Então estamos analisando já como proposição ou não. Os estudos sobre radioatividade são de extrema importância. Aí ele exclamou aqui, então aqui não é uma proposição. Vou anotar aqui que não é proposição. Como os estudos sobre radioatividade são realizados? Foi uma pergunta, então também não é proposição. Estude sempre para ampliar seus conhecimentos. Então aqui ele está dando basicamente um conselho. Então também não é uma proposição. Pode ser interpretado também como uma ordem, mas se a gente interpreta como uma ordem, também não é uma proposição. Então eu tenho que o item 1 é uma proposição e os demais não são. Aí a pergunta aqui diz o seguinte: de acordo com as sentenças apresentadas e sabendo que uma proposição pode se atribuir um valor lógico, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer saber qual está errada. Nós vamos procurar qual está errada. O que nós sabemos? Que o item 1 é uma proposição e os itens 2, 3 e 4, eles não são proposição. Então, a partir dessas informações que nós temos, nós vamos avaliar onde está errado. A sentença 1 trata-se de uma proposição? Verdadeiro. As sentenças 2, 3 e 4 não possuem valor lógico atribuível? Verdadeiro, porque elas não são proposições. A sentença 2 não é uma proposição, está correto. A sentença 3 é uma sentença interrogativa, muito bem, ele falou que é uma sentença, ele não falou que era uma proposição, então esse item está correto. E a letra E diz o seguinte: a sentença 4 é uma proposição, esse item está errado, é o que nós queremos. Então a alternativa correta da questão 3 vai ser a letra E. Vamos fazer agora a questão número 4. São exemplos de proposição. Aqui eu só tenho uma proposição, que é o 2 vezes 2. Por quê? Porque o x mais 2
vai ser uma sentença aberta. O W mais Z mais Y também vai ser uma sentença aberta, pois nós não conhecemos o valor aqui de X e aqui W, Z e Y são valores desconhecidos, o que vai tornar ele uma sentença aberta conforme o que nós vimos aqui. Sentenças abertas, equações sem o valor da variável. Então, são sentenças abertas, apenas a 1 vai ser uma proposição. Então, vamos marcar aqui apenas a 1 como uma proposição, letra A. Agora, vamos fazer a questão número 5. As proposições são ditas orações quando apresentam sujeito e predicado. Assinale qual alternativa apresenta somente proposições a partir da seguinte relação. Então, nós vamos analisar aqui quem é proposição e quem não é proposição. 5 menos 2 é igual a 4. Então, 5 menos 2 igual a 4. Isso aqui é uma proposição, porque eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Então, eu já sei que aqui é uma proposição. Hebe é francesa. Como ele me deu o nome da pessoa, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Portanto, é uma proposição. O técnico de handebol. Que técnico de handebol? Não sei quem é. Não tem como eu definir quem é. Então, aqui não é uma proposição. Vou colocar como não propo. Não prop, né? Não proposição. O nascimento de André. O nascimento de André aí é uma sentença aberta, né? Aqui não tem como eu colocar isso aqui como uma proposição. Não tem como eu julgar o nascimento de André como algo verdadeiro ou falso. Tá? O triplo de um algarismo. O que seria o triplo de um algarismo? Se a gente coloca isso aqui de forma matemática, seria 3x. Como eu não sei qual é o valor de x, eu vou colocar que é uma sentença aberta. Então, o triplo de um algarismo será uma sentença aberta. O dobro de 7 é maior do que 12. Então, 2 vezes 7, ele está dizendo que é maior do que 12. Isso aqui eu posso julgar como verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. Então, no caso, eu tive aí o 1, o 2 e o 6, certo? Como proposições. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa ou se faltou analisar certinho algum desses valores. Eu tenho aqui 1, 2 e 6. A alternativa correta da questão 5 vai ser a letra A. Está aqui certinho. 1, 2 e 6. Só marcar e correr para o abraço. Questão número 6. Assinale a alternativa que indica uma proposição simples. Proposições simples, elas vão indicar apenas uma ideia, tá? Não tem conectivos. Conectivos vai existir só em proposições compostas. Então, nós temos o seguinte. Vamos eliminar de cara essas duas, porque são perguntas. Está fora. Aqui eu tenho tire sua folga e coloque sua máscara. Então, também são ordens. Estão fora. Sobrou apenas o item C. O céu fica roxo após as 18 horas. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Então, a alternativa correta da questão, letra C. Questão número 7. A proposição P equivale a Ana não dirige moto. Ana não dirige moto. E a proposição Q equivale a Heitor administra o mercado. Assinale a alternativa que apresenta não P e não Q. O que é esse não aqui? Aliás, o que é esse tio? Já entreguei, né? Então, esse tiozinho quer dizer a negação. A negação funciona assim. Se eu já tenho não, para fazer a negação, eu removo. Então, aqui, se eu remover esse não, eu vou passar a ter não P. Não P vai ser Ana dirige moto. E aqui eu vou colocar aqui Heitor não administra o mercado. E vou procurar nas alternativas qual está escrita dessa forma. Ana não dirige moto. Vamos procurar. Ana dirige moto, desculpa. Ana dirige moto. Só que eu vou ter que Heitor não administra o mercado. Então, vai estar certinho aqui na letra D. Ó. Ana dirige moto, representando não P. Tirei o não que já existia. E Heitor não administra o mercado. Eu coloquei o não porque não existia. Então, fiz a negação. Letra D. Um detalhe interessante é que para fazer a negação de uma proposição simples, ou você vai colocar esse não, caso não tenha, ou você vai remover, caso já exista. Só que se você tiver proposições compostas, a forma é totalmente diferente. Isso aí a gente vai ver numa próxima aula. Em lógica proposicional, é importante verificar quando temos de fato uma proposição, pois através das proposições podemos usar os argumentos lógicos e tabelas verdade para estudar as variáveis lógicas e interpretar os resultados. Das alternativas abaixo, a única que não pode ser considerada uma proposição lógica é. Então, ele quer saber o que não é uma proposição. Então, vamos procurar aqui o que não é uma proposição. Aqui de cara eu já achei o que não é uma proposição, porque são as frases, né, as sentenças interrogativas. Aqui eu estou exatamente dentro dessa parte aqui. Ó. As frases interrogativas, as perguntas, não são proposições. Então, de cara já dá para a gente ir aqui na letra D e marcar a questão 8. Tá? Questão 9, da banca Quadrix.
Das frases a seguir, a única que apresenta uma proposição é. Então vamos procurar a proposição, vamos eliminar o que não é proposição de cara. Aqui eu tenho duas que eu posso eliminar, a exclamativa e a interrogativa. Sim, eu vou eliminar porque não está me dizendo nada. E aqui eu tenho, Ronaldo, vem até aqui por favor. Então eu estou chamando ele, fazendo um pedido, então isso aqui está fora. Vai sobrar apenas a letra D na questão 9. Maria preparou os documentos. Então, questão 9, letra D. Questão 10. Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Sentença aberta, tá? Sentença aberta é o que não é uma proposição. Então, eu tenho aqui 5 mais 4 igual a 8, pode ser julgado como verdadeiro ou falso, tá? Aqui eu tenho 2 mais x igual a 10, mas aqui ele está me dizendo quanto vale x. Então, se ele me diz o x, é a mesma coisa que está dizendo o seguinte, olha, 2 mais 8 é igual a 10, então, se eu consigo substituir a variável, é uma proposição. Sobraram aí B, C e D na questão número 10. E aí nós vamos ver o seguinte, Pelé foi considerado o rei do futebol no Brasil. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Que dia é ensolarado? Então, isso aqui pode também ser verdadeiro ou falso. O dia pode ser ensolarado ou não. Se eu tivesse mais informações, eu poderia julgar como verdadeiro ou falso. E aí eu vou ter a letra B, o jogo foi bom. O jogo foi bom não me diz muita coisa, né? É uma sentença aberta aqui. O jogo foi bom, ele está dando a opinião dele. Está dizendo, olha, o jogo foi bom. Isso pode ser verdade ou falso? Não, porque é a opinião de uma pessoa. Então, esse aqui vai ser considerado a minha sentença aberta, letra B. Questão número 11. Qual das sentenças abaixo não é uma sentença fechada? Então, o que não é uma sentença fechada? É o que não é proposição. Eu quero saber o que não é uma proposição. Então, eu vou ter aqui 3x ao quadrado mais 1 igual a 13. Para x igual a 3. Esse para x igual a 3, o x igual a 3 deveria estar um pouquinho mais afastado. Aqui ficou em cima. Mas se ele está me dando o valor de x aqui, eu posso substituir. Então, é uma proposição. Aqui também é uma proposição, porque tem como eu calcular. Isaac Newton foi um brilhante escultor, mesmo que eu saiba que é falso, né, que ele foi um cientista, mas eu posso julgar. No inverno, os dias são quentes, são quase sempre chuvosos. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Agora, essa daqui não tem como a gente julgar. Por que não tem como julgar? Porque eu tenho incógnitas, eu tenho variáveis que eu não conheço. Então, aqui vai ser a minha sentença aberta. Qual das sentenças abaixo não é uma sentença fechada? No caso, qual é uma sentença aberta? A letra E, questão número 11. Questão número 12. Qual das sentenças abaixo não é aberta? O que é uma sentença que não é aberta? É uma sentença fechada. Então, se ele está querendo saber o que é uma sentença fechada, ele está procurando o que é uma proposição. Então, nós temos aqui o seguinte. O bolo não estava bom. Isso é uma opinião, está fora. 2x mais y igual a 15 está fora porque eu não sei quanto é x nem y. Aqui ele está dizendo que 3x mais 1 é igual a 16. Mas se eu não conheço x ou não conheço o y, que é o caso do que eu tenho aqui, não tem como eu afirmar esse valor. Então, está fora, não é uma proposição. O mar está calmo. É uma opinião, não tem, ele está dizendo que está calmo, mas eu não sei, não tem como eu dizer se isso é verdadeiro ou falso. Então, isso está errado. Essa daqui vai estar correta porque x mais y será um número inteiro positivo para qualquer número ímpar. Olha só, qualquer número ímpar. Então, se eu colocar aqui x mais y sobre 2, ele está me dizendo que isso aqui será um inteiro positivo para qualquer número ímpar. Vamos supor qualquer número ímpar. 3 mais 5, por exemplo, aqui daria 4, daria um inteiro positivo, certo? Eu posso colocar aqui, sei lá, 5 mais 7 sobre 2. Tenho dois números ímpares, né? Será um número inteiro positivo para qualquer x e y ímpar. Então, teria aqui 12 por 2 igual a 6. Mesmo ele não me dando aqui o valor de x e de y, ele me deu uma possibilidade de eu substituir valores para x e para y. E aí eu tenho uma sentença fechada. Eu tenho uma proposição alternativa correta da questão número 12. Vai ser a letra A. Muito interessante essa questão. Seguindo a mesma linha, a questão número 13 vai ser bem parecida a resolução. Qual das sentenças abaixo é uma sentença fechada? Se eu te dou aqui a sentença e eu te dou o valor de x, você consegue substituir e você vai ter aí uma sentença fechada. Já tem a minha resposta. Por que o B não é? Porque eu não sei quem é A e B para dizer que é um número natural. Ele eu também não sei quem é. Então,
Aqui eu não conheço o valor de x. Se eu soubesse o valor de x, eu poderia dizer se esse 15 vezes x mais 2 dá 5 ou não. E a corrida foi excelente e está expressando uma opinião, está fora. Então, a alternativa correta na questão 13, letra A. Questão 14. A alternativa que apresenta uma sentença aberta é, então, procurando aqui nossa sentença aberta, nós vamos ter o seguinte: Porto Alegre é a capital da região sul, com surto de sarampo ou catapora. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, porque ele me deu aqui qual é a cidade. Alguma cidade da região sul do Brasil está com surto de sarampo, mas que cidade? Não foi fornecida a cidade, então eu tenho a minha sentença aberta. Antônio é engenheiro responsável. É o engenheiro responsável pelo projeto de reforma do posto de saúde do município de Gramado. Me deu todas as informações, sentença fechada. Carlos e Antônio são os farmacêuticos responsáveis pela organização do estoque na farmácia do posto de saúde do município de Gramado. Sentença também fechada. E aqui Gramado tem cobertura total de vacinação de sarampo. Aqui ele me dá a cidade, aqui ele não me dá a cidade. Alguma cidade, então, fica indefinida aí, fica uma sentença aberta. Fica em aberto, literalmente. Questão número 15. A alternativa que apresenta uma proposição simples é... No caso, proposições simples, elas indicam apenas uma ideia, elas não têm conectivo. Aqui eu tenho 3 que não são proposições, porque são interrogativas, e sobraria a A e a E. Mas a alternativa correta é a letra E. Maria é turista, porque ela expressa apenas um sentido. Aqui eu tenho uma proposição composta do tipo conjunção. Questão 16. Em relação às proposições utilizadas na lógica sentencial ou proposicional, informe se é verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta. Toda proposição é uma oração com sujeito e predicado? Verdadeiro. Toda proposição é uma oração declarativa? Verdadeiro. E toda proposição tem somente um valor lógico, que é verdadeiro ou falso. No caso aqui vai ser letra E, questão 16. Questão 17, nós temos o seguinte: um exemplo de proposição simples é mostrado na alternativa. Então, nós temos aqui, ó, não é proposição, não são proposições, faça silêncio também não é, que é uma ordem. 10 é um número natural. Então, 10 eu posso verificar se é verdadeiro ou falso, que ele é um número natural. Nesse caso, é verdadeiro. Então, a alternativa correta vai ser a letra E, a única que indica uma proposição simples. Questão 18, a alternativa que apresenta um exemplo de proposição é... Então, aqui não é proposição, aqui também não é proposição, aqui também não, nem aqui. Então, aqui foi bem simples, questão alternativa é... Antônio mora em Ronda Alta. Questão 19, a alternativa que mostra um exemplo de proposição simples é... Então, aqui eu elimino esse daqui, tá? E aqui eu vou ter o I, aqui eu tenho o I como conectivo, aqui eu tenho o se então. Então, todas essas aqui são proposições compostas. A única que é simples é Pedro é alto, que indica apenas uma ideia. E a questão número 20 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Então, eu quero algo que não é proposição. Aqui é uma proposição. Aqui é uma proposição, Carlos possui 5 filhos, pode ser verdade ou não. Clarice é uma excelente professora de história, como ele me deu o nome da pessoa, é uma proposição. E aqui, ela é uma ótima profissional. Então, a alternativa correta da questão, o que é uma sentença aberta, vai ser a letra D. Questão número 21. O que diz a questão número 21? Um exemplo de proposição composta, então aqui ele está querendo saber qual delas é uma proposição composta, é apresentado na alternativa. O que eu tenho que saber sobre proposições compostas? Proposição composta é aquela que tem um conectivo. Vai ter um I, vai ter um ou, um se então, um se somente se, um ou. Então, assim, se tiver o conectivo, você já marca direto que é uma proposição composta. Então, aqui nós vamos ter na letra A o conectivo I, que é uma conjunção. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra A. Vamos fazer aqui a questão número 22. O que diz aqui a questão 22? Proposições são afirmativas que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então, no caso aqui, ele quer saber o que não é proposição. O que não são proposições? Eu vou só lembrar aqui para você. Não são proposições as frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos. Então, essas não são consideradas proposições. Então, aqui você de cara, você já vai colocar, ó, que aqui não é uma proposição. Facinho, letra C. Por quê? Porque é uma frase exclamativa. Pode marcar sem medo e pular para a próxima questão. Essa você já ganhou na prova. Questão 23. Proposições são afirmativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Qual das opções abaixo é uma proposição? Então, agora ele quer saber o que é uma proposição.
Qual é a técnica para você acertar essa questão rápido? Você vai tirar tudo que não é proposição, principalmente as frases exclamativas e imperativas e frases interrogativas, você já mata aí de cara. Então vamos lá. Aqui eu vou ter essa daqui, ó, essas duas, essa daqui também não é. Então vamos procurar com relação às outras duas, a C e a D. Que o silêncio não prejudique a concentração. E aqui eu tenho música clássica não prejudica a concentração. Então eu vou ter aqui, ó, verdadeiro ou falso. Essa daqui pode ser que seja verdade ou falso. Então é o que eu estou querendo. Qual das opções abaixo é uma proposição? No caso aqui vai ser a letra D. Aqui eu expresso um desejo, ó, que o silêncio não prejudique. Então aqui ele está desejando que não seja prejudicado. Então essa daqui não é considerada uma proposição. A alternativa correta da questão número 23 vai ser a letra D. Questão 24, mesmo processo. A alternativa que mostra um exemplo de proposição simples, ou seja, uma sentença que tem valor lógico verdadeiro ou falso. Aqui você vai fazer da mesma forma. O que tiver exclamação e interrogação, você já elimina. Então aqui dá para eliminar 4, vai sobrar só a alternativa correta. João é alto, pode ser verdadeiro ou falso. Questão 25. Das alternativas abaixo, todas são proposições simples, exceto. Então, o que não vai ser uma proposição simples aqui? Você vai ter o seguinte: João é pedreiro, pode ser verdadeiro ou falso. Então, a gente já vai colocar aqui que esse está ok. Maria joga basquete, pode ser. E aqui ele está dizendo, ó, vá até a saída. Ele está te dando uma ordem. E lembre-se que as frases imperativas, as ordens não são consideradas proposições. Então, nesse caso aqui, a alternativa que nós estamos procurando, a exceção que não é uma proposição, na questão 25 vai ser a letra C. Pode marcar sem medo, porque aqui é uma ordem. Questão 26. Considere as seguintes sentenças. Então, aqui nós temos 3 sentenças, onde nós temos que julgá-las como proposição ou não. Então, aqui, a ouvidoria da justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao poder judiciário do Estado. Como aqui eu posso colocar se isso é verdadeiro ou falso, então nós temos uma proposição. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano 2018. Então aqui também é uma proposição. Essa proposição nós vamos chamá-la de proposição categórica porque eu tenho a presença aqui de um quantificador. Então quando você tiver frases que tem todo, o algum ou nenhum, você vai ter aí uma proposição simples, porém ela vai ser chamada de categórica. Então fica ligado nisso aí, categórica. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Paraná? Então aqui eu tenho uma pergunta, então isso aqui não é uma proposição. Aí aqui nas alternativas, assinale a opção correta, ele quer saber o que está certo. Apenas a sentença 1 é uma proposição? Não. Apenas a sentença 3 é uma proposição? Também não. Apenas as sentenças 1 e 2 são proposições. Então, na questão número 26, a alternativa correta vai ser a letra C. Apenas 1 e 2 são proposições. Questão número 27. Proposição é uma sentença que podemos valorar por verdadeiro ou falso. Caso não seja possível realizar essa valoração, não é uma proposição. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, aqui de cara, vamos seguir nossa técnica aqui, ó. Tiramos todas as que tem exclamação ou interrogação. E aqui nós vamos ver o que nós temos. Vamos ao cinema, o cachorro mia alto. Olha só, isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Eu sei que o cachorro não mia, então eu sei que é falso. Automaticamente aqui eu vou estar marcando a letra E. Aqui ele está dizendo, vamos ao cinema. Isso aqui é um convite, tá? Não pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Então também estaria fora. 28. Proposições são sentenças que se pode valorar com verdadeiro ou falso. Entre as alternativas abaixo, assinale a única que não é proposição. Então, nesse caso aqui é muito mais tranquilo. Por quê? Porque é só olhar nas alternativas se tem alguma que tem exclamação ou interrogação. No caso aqui eu já marquei a alternativa C como a correta. Questão 29. Observe as sentenças. Muito legal quando a questão traz o termo sentença. Você que vai dizer se é ou não uma proposição. Qual é a minha sugestão? Marca o que não é proposição de cara. Aqui não é proposição. Vou colocar que não é proposição e aqui também não é uma proposição. E aí eu fiquei com o João e com o cozinheiro, que eu tenho certeza que é uma proposição.
Maria é nadadora ou veterinária. E aí eu vou ter esse aqui uma proposição simples, porque só tem uma ideia. E aqui vai ser uma proposição composta. E aí eu vou ter o aluno é engraçado. Eu vou supor que eu não saiba o que é isso aqui. Eu vou supor que eu não saiba. Como que eu faço quando eu não sei uma das alternativas, uma das opções aqui, se ela vai ser ou não uma proposição? Eu vou olhar nas alternativas. Eu já sei de cara que eu tenho aqui, ó, duas sentenças que não são proposições. E é feliz aniversário e qual é a sua idade. E aqui eu tenho duas alternativas que apresentam isso, ó. Duas sentenças que não podem ser consideradas proposições. Então vai ser ou a A ou a D. Aí eu vou vir aqui, ó, proposição composta, eu sei que eu tenho uma. Aqui ele me diz que tem duas, está errada, e aqui ele me diz que tem uma. E aqui ele diz que são duas proposições simples. Essa aqui eu já tinha descoberto que era, e essa daqui a banca está considerando também uma proposição simples. O aluno é engraçado. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Eu não tenho certeza se ele é ou não engraçado. Questão número 30. Analise as seguintes assertivas e assinale a única opção lógica. A única proposição lógica, desculpa. O que é uma proposição lógica? É uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Tiro que não é proposição de cara, ó. Aqui eu tenho duas que são interrogativas, estão fora. Pinte o telhado, é uma ordem, está fora. Queremos pintar o telhado de roxo, também está fora porque aqui ele está expressando um desejo. Ele quer pintar de roxo. Isso não pode ser valorado como verdadeiro ou falso. Agora, o telhado é roxo, pode ser que seja verdadeiro e pode ser que seja falso. Então, temos aqui nossa proposição. Questão 31. Proposição é um termo muito usado em lógica para descrever o conteúdo de afirmativas. Analise e julgue as frases a seguir. Então, aqui não é uma proposição, ó. Não é uma proposição. Aqui também não é uma proposição. Ele é advogado. Ele quem? Não sei. É uma sentença aberta, tá? Aqui eu tenho Aníbal é médico ou Bernardo é engenheiro. Aqui eu tenho um ou. Aqui eu vou ter uma proposição composta. Proposição composta. E aqui é uma disjunção. Quando você tem um ou, é chamado de disjunção. Todos os jogadores de futebol receberam medalha. Aqui eu tenho todo, que é uma proposição simples. Proposição simples. E ela é chamada de proposição que? Categórica. Então temos isso também. Com relação a proposições, assinale a alternativa correta. Apenas os itens 1 e 3 são proposições? Então vou olhar 1 e 3. A alternativa correta aqui vai ser a letra A. Apenas 1 e 3 são proposições. Questão número 31. Questão número 32. Um exemplo de proposição simples é apresentado na alternativa. Então aqui eu já vou marcar o que não é proposição. Esse aqui nem proposição ele é. Aqui eu tenho uma proposição composta, porque eu tenho duas ideias. Se é verão, então está quente. Tem um conectivo aqui chamado de condicional. O condicional é o nosso se então. Aqui eu tenho o se e somente se. Aqui eu vou ter o bicondicional. Aqui eu tenho o i. O i ele é chamado de conjunção. Importante saber o nome aí dos conectivos. E 7 é um número par, é uma proposição simples, que vai ser falsa, mas é sim uma proposição simples. Então a alternativa correta na 32 aí vai ser a letra E. Questão número 33. Sabendo que proposição é o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso, assinale a alternativa que indica uma proposição lógica. Então, marco que não é uma proposição lógica, já elimina de cara, tá? O céu é azul, aqui eu tenho o nome dos jogadores, aqui eu tenho o quadrado de um número. Isso, quando aparecer assim, transforma em matemática mesmo. O quadrado de um número é x ao quadrado. O quadrado de um número, aqui eu tenho uma sentença aberta, aqui eu não tenho uma proposição. Aqui eu tenho o céu é azul, se eu souber de mais informações, eu posso dizer que se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, na questão número 33, a alternativa correta vai ser a letra A. Questão número 34, vou analisar também, tá? Aqui a banca IBFC seguindo mais ou menos aí o padrão da Sebrasp, colocando frases mais compridas. Proposições são sentenças declarativas e podem ser expressadas por palavras ou símbolos. Nesse sentido, leia as sentenças a seguir. Então, eu tenho 3 sentenças e eu vou ter que dizer o que são.
O auxiliar administrativo controla a entrada e saída de documentos. Proposição simples. Pode ser verdadeiro ou falso. O auxiliar de almoxarifado controla os estoques e... Olha a ligação. Ligação pelo I é uma conjunção. Temos uma conjunção. O auxiliar de compras controla os pedidos. Proposição composta do tipo conjunção. O auxiliar de compras é responsável por lançar notas no sistema. Aqui ele está perguntando, então não é uma proposição. Assinale a alternativa incorreta. Cuidado com essa pegadinha, ele quer saber o que está errado. A proposição 1 é uma proposição simples? Verdade. A proposição 2 é uma proposição composta? Verdade. A proposição 3 não é uma proposição? Verdade. Aqui eu acho ruim quando usam proposição. Deveria ser a sentença. A sentença 3 não é uma proposição, ficaria melhor. A proposição 3 é uma proposição interrogativa? Não existe proposições interrogativas. Então isso aqui está errado. É o que eu quero na questão. A incorreta, a alternativa correta na questão 34 é a letra D. Questão 35. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Já tiro que não é proposição de cara. Exclamativa, interrogativa, imperativa. E aí eu fiquei apenas com a letra C. Não precisa nem ler. Aqui tem enfermeira, aplique a vacina. É uma ordem. Então, alternativa correta da questão 35, letra C. Questão 36. Sabe-se que proposição é toda sentença que pode ser valorada como verdadeira ou falsa, podendo ser expressada em palavras ou símbolo. Leia as afirmações a seguir. Então, tem aqui, esse aqui não é a proposição. Marque sempre o que não é proposição. Aqui ele diz que a gratidão gera felicidade. Aqui é uma proposição simples. Aqui ele diz que a gratidão não gera felicidade. Então, aqui é a negação. A negação da proposição 1. Proposição 1 está dizendo que gera, a proposição 3 está dizendo que não gera. Então, ela é apenas a negação da proposição 1. Continua sendo uma proposição, só que é uma negação. A gratidão gera felicidade e paz interior. Então, eu tenho aqui uma proposição composta. Com base nessas afirmações, assinale a alternativa incorreta. Vamos procurar também a alternativa que está errada na questão número 36. A proposição 1 é uma proposição simples? Confere. A proposição 2 é uma proposição composta? Confere. A proposição 3 é a negação da proposição 1? Confere. A proposição 4 é uma proposição interrogativa. Isso aqui não existe, então isso aqui está errado, é a incorreta. Questão 37. Assinale as afirmativas abaixo. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro, V ou falso, F. Na frase Bianca adora colecionar selos, existem duas proposições simples? Que só tem uma ideia. Se só tem uma ideia, só tem uma proposição, então é falso. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições contingencial? Não, são chamadas de proposições simples. Falso. Quando duas proposições simples são interligadas por ou, a proposição composta será chamada de conjunção? Errado. Quando é o ou, a gente chama de disjunção. Então, aqui nesse caso, todas são falsas. A alternativa correta é a letra C. Questão 38. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro, V ou falso, F. Na frase Bianca procura ter uma alimentação saudável e praticar yoga, existem duas proposições simples. Verdade. Aqui eu tenho duas proposições ligadas pelo I. Verdadeiro. As proposições que compõem uma proposição composta são chamadas de proposições simples. Verdadeiro. Aqui ele falou certinho. Quando duas proposições simples são interligadas por I, trata-se de uma conjunção. Também é verdadeiro. Letra A, alternativa correta. Questão 39. Em questões de raciocínio lógico, são utilizadas proposições, que são frases que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, mas não como ambas. Assim, assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Então, aqui eu vou ter o seguinte: qual dessas aqui apresenta uma proposição? Nós vamos tirar primeiro o que não é uma proposição. Redija um texto, que é uma ordem, está fora. A soma das idades, x mais y, não sei nem quem é, então é uma sentença aberta, está fora. Qual o percentual de aumento no salário mínimo dos últimos 2 anos? Aqui é uma pergunta, está fora, sobrou apenas a letra C. Neymar fez 10 gols para o time do Barcelona.
E a questão 40 diz o seguinte, questão 40. Em questões de raciocínio lógico, utiliza-se sentenças que são expressões de um pensamento completo, compostas por um sujeito e por um predicado. Por exemplo, Joaquim trabalhou ontem no mercado. É uma sentença. Entre os vários tipos de sentenças, existe a imperativa, quando há uma mensagem de ordem. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma sentença do tipo imperativa. Note que ele não está pedindo uma proposição, está pedindo uma sentença. Então, qual dessas aqui está dando uma ordem? Resolva a sua prova com atenção. Então, aqui, ó, a alternativa correta na questão número 40 vai ser a letra D. Questão 41. Em questões de raciocínio lógico, é comum termos expressões e frases nas quais não conseguimos identificar um sujeito nem um predicado. Por exemplo, 49 décimos é uma expressão. Nesse sentido, assinale a alternativa que não apresenta uma expressão. Então, ele está me dando aqui o que é uma expressão, me dá um exemplo e ele quer saber o que não é uma expressão. Na verdade, o que ele está pedindo aqui é uma proposição. Então, o que não for uma expressão, na verdade, é uma proposição. Então, nós vamos ler as frases aqui e ver qual que se encaixa melhor em uma proposição. O dobro de um número. Então, nós temos aqui 2x, temos uma sentença aberta. 25 metros e 30 centímetros, tá certo. Aqui nós temos uma expressão, mas não tem como eu dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, se não dá para dizer se é verdadeiro ou falso, não é o que eu quero. Eu quero uma coisa que não seja uma expressão. Aqui nós temos uma expressão. A altura de Pedro é igual a 1,80. Então, isso aqui sim, eu posso dizer se é verdadeiro ou falso, caso eu tenha mais informações. Então, a alternativa correta na questão 41 vai ser aqui a letra C. Tá? Então, na verdade, quando ele pediu aqui que não quer uma expressão, ele quer uma proposição. E a letra D seria uma dúzia e meia, também não me diz muita coisa, continua sendo apenas uma expressão. Questão número 42. Em raciocínio lógico, denomina-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada ou como verdadeira ou como falsa. Considere as seguintes proposições envolvendo operações e comparações entre números naturais. Para você que não lembra quais são os números naturais são os números inteiros e positivos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3 até o infinito. Inteiros positivos. Então, aqui eu tenho a proposição P e ele vai querer que a gente julgue as que são classificadas como falsas. Então, 8 é diferente de 9? Vamos lá. 8 diferente de 9, isso é verdade. Então, não é a que eu quero. 4 é menor do que 8? Então, vamos colocar 4 menor do que 8, também é uma verdade. 15 é o quádruplo de 3, então vou colocar aqui 15. Ele está dizendo que é igual a 4 vezes 3. Isso procede? 15 é igual a 12? 15 não é igual a 12, então tem uma proposição falsa. É justamente quem nós estamos procurando. E a S diz o seguinte: o triplo de 9 é igual a 27. 3 vezes 9 igual a 27 seria algo verdadeiro. Então, nós estamos procurando aí a proposição R, a alternativa correta da questão, letra B. Entre as proposições, a única classificada como falsa vai ser a proposição R. Questão número 43. Questão 43. Em raciocínio lógico, dadas duas proposições, A e B, forma-se uma proposição composta por A com B, acrescentando o conectivo OU entre as duas. Então, aqui ele está dizendo que é para a gente acrescentar o conectivo OU, representado por A ou B. E aqui ele me dá a representação simbólica também, denominada disjunção das proposições A e B. Então, ele me deu todas as informações que ele me deu nesse enunciado da questão número 43 estão corretas. Com base nessas informações, como a disjunção A ou B pode ser escrita? Note que aqui eu tenho o OU, então eu vou procurar nas minhas alternativas onde eu tenho o OU e eu vou encontrar ela aqui apenas na letra D. Note que na letra A eu tenho um se então, na letra B eu também tenho um se então, são proposições do tipo condicional. Na letra C eu tenho um se e somente se, que é uma bicondicional, e a única que tem o OU vai ser a letra D. Questão 44.
Analise as proposições a seguir e marque a alternativa correta correspondente. 8 mais 5 igual a 13. É um exemplo de uma sentença aberta. Aqui está errado. Isso aqui está errado por quê? Porque 8 mais 5 é uma sentença fechada, é uma proposição. Aqui eu tenho dois valores que eu estou somando e eu posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. No caso aqui seria verdadeiro. Então eu não tenho uma sentença aberta, eu tenho uma proposição. Então esse item está errado. 2. Na sentença 17 mais x igual a 10, o conjunto verdade pode ser definido como. Então aqui ele está dizendo que o valor de x que resolve essa equação, 17 mais x igual a 10, ele está dizendo que o valor que responde é o menos 7. Vamos ver. X vai ser 10 menos 17, o resultado vai ser menos 7. Então isso aqui é verdade. Então nós vamos ter aqui na questão, o que ele está me dizendo na questão número 44? Que ambas as proposições estão erradas? Não. Ambas estão corretas? Não. Somente a proposição 1 está correta? Somente 1 está correta? Não. Somente a proposição 2 está correta. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Questão 45. Em raciocínio lógico, é dito que proposição é toda aquela sentença que se pode valorar por verdadeiro ou falso. Das alternativas abaixo, assinale a única que não é uma proposição. Então, nesse caso, é interessante a gente relembrar o seguinte, ó. A parte de proposições, quais que não são proposições? Eu vou ter aí as frases interrogativas, exclamativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxais. Então, nesse caso aqui, a primeira coisa que você vai procurar é se tem uma exclamação, se tem uma interrogação ou se é uma imperativa. É sempre bom procurar primeiro essas três. Se tiver uma das três, você já pode marcar porque não é proposição. Então, eu tenho aqui no item C, ó, compre uma bola de basquete com gomos. Aqui ele está dando uma ordem, está mandando comprar uma bola. Então, aqui é uma frase imperativa, já está fora. Eu já achei minha resposta. As demais são proposições. Bolas de futebol tem 32 gomos, pode ser verdade ou falso. Bolas de vôlei tem 56, também pode ser verdade ou falso. Tênis é um jogo de tiros, eu sei que é falso, mas pode ser valorado. E bola para jogar golfe é de plástico, também pode ser verdadeiro ou falso. Então, sem dúvidas aqui, o item que nós estamos procurando aqui está na letra C. Questão 45. Questão 46 diz o seguinte: das alternativas abaixo, assinale a sentença classificada corretamente como uma proposição simples. Note que ele quer uma proposição, mas ela tem que ser simples. Então, já elimino o que não é proposição. Esse número aqui não tem nada a ver. Nós temos aqui essa que não é proposição e essa que também não é proposição. Aqui eu tenho uma sentença aberta. Ele é fiscal ambiental, não sei quem é ele. Sobra aí a A e a E. Só que na A eu tenho um conectivo, eu tenho um I. O I é aqui o meu conector e ele ainda me dá, né? A banca me deu aqui que o I é um conector. Então, se eu tenho um conector ou conectivo, não é uma proposição simples, sobrando apenas a letra E. Maria é auxiliar em saúde bucal. Apenas uma ideia. A proposição simples ela vai expressar apenas uma ideia. Questão 47. Nas estruturas lógicas matemáticas, uma proposição é definida como um conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo. Indica a alternativa que não apresenta uma proposição segundo a definição dada. Então, aqui, ó, nesse caso, eu não quero uma proposição. Então, você vai para a questão procurar de cara esses símbolos. Ó. Se você encontrar um desses dois, você já pode marcar sem medo que não é proposição. Então, aqui eu tenho, ó, sente-se, por favor. Eu já sei que aqui não é uma proposição. Todas as demais serão proposições. E se não forem, você pode entrar com recurso que anula a questão. Questão 48. Dadas 3 das 4 frases abaixo têm uma característica lógica em comum. Então, qual que é a característica que você tem delas em comum? Você tem aqui que não é uma proposição, certo? Ele é um excelente advogado, também não é uma proposição. E a menina de olhos azuis também não é uma proposição. Então, eu tenho 3 que não são proposições, certo? E eu vou ter uma que vai ser uma proposição, que é essa daqui. O senhor Henrique Vidal gosta de pescar. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, as demais eu considero como sentenças abertas e aqui eu considero como uma sentença fechada. Então, a única que não possui a característica em comum de ser uma sentença aberta é o item 1. Então, aqui vai ser a letra A.
Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? Sentença aberta é a mesma coisa que não é proposição. Não é proposição. Então, geralmente, quando a gente fala de sentenças abertas, a gente já vai de cara nas equações. Então, vamos olhar equações, ou então frases onde eu não tem verbo. Aqui, nesse caso, eu tenho Paulo é inteligente. Proposição. Proposição composta, eu já vou ver de cara, porque tem um conectivo. João fala inglês ou francês, olha aí a proposição composta. E aí eu vou ficar com essas duas que tem o X. E qual delas vai ser a minha sentença aberta? Aqui eu tenho X mais 2 igual a 5, onde X é um número inteiro. Aqui ele diz que é um número inteiro, mas ele não me diz qual. Aqui ele não me diz qual. E na de baixo ele diz que todo X é um número inteiro. Aí esse todo, o todo, o algum, ó, eu vou botar algumas palavrinhas aqui legais. Nenhum é quando você tem uma proposição que ela é especial, chamada de proposição categórica. Então, aqui como todo X inteiro vai responder essa equação, significa que eu não vou deixar brechas. E aqui quando ele diz que X mais 2 igual a 5, onde X é um número inteiro, mas ele não me diz qual, ele me deixa em aberto. Ele me deixa aqui uma situação que a gente vai chamar de sentença aberta, por isso que nessa questão aqui da 49, a resposta vai ser a letra D. Questão 50. Uma expressão consiste numa informação que não cabe julgar se é falsa ou verdadeira. Então aqui ele está me dizendo o seguinte, olha, eu estou usando o termo expressão para quando eu estiver tratando de uma coisa que não é proposição. As sentenças, ó, aqui é uma expressão. Agora ele vai falar as sentenças, que é a definição de proposição. As sentenças são orações com sujeito, o termo a respeito do qual se declara algo, frase declarativa, e o predicado, que se declara sobre o sujeito. No caso de uma sentença, é possível o julgamento sobre o que está sendo nela declarado, como sendo falso ou verdadeiro. É uma forma de você falar o que é uma proposição. Nesta relação, há sentenças e expressões. Então, aqui nós vamos procurar o que é uma sentença e o que é uma expressão. Então, tem aqui, ó, 3 mais 14 é menor que 17. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, 3 mais 14 menor que 17. Isso aqui eu posso colocar que é verdadeiro ou falso. Então, aqui eu tenho uma sentença. Então, aqui eu tenho uma sentença. Salvador é a capital do estado da Bahia. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, eu também tenho uma sentença. O cantor de rock. Qual? A idade de Jesus. Então, aqui eu tenho expressões apenas. A quinta parte de um número, quando aparecer desta forma, coloque em forma de uma expressão matemática. Então, a quinta parte de um número é pegar o número e dividir por 5. Se eu não sei quem é esse número, é apenas uma expressão. É tanto que nós usamos o termo expressões numéricas. É quando você tem uma variável que você desconhece. O triplo de 15 é maior que 44. Eu estou dizendo que 3 vezes 15 é maior que 44. Isso aqui, como pode ser verdadeiro ou falso, nós temos uma sentença, tá? Sentenças são quando dá para colocar verdadeiro ou falso. E expressões é quando não dá. Então, aqui é correto afirmar que nessa relação são sentenças apenas os itens 1, 2 e 6. Então, a alternativa correta da questão 50 vai ser a letra D. Questão número 51. Define-se uma proposição como sendo uma sentença declarativa cujo conteúdo poderá ser considerado verdadeiro ou falso. Desta forma, assinale a alternativa que identifica uma proposição. Aí você vai matar o que não é proposição. Aqui não é proposição. Aqui também não é proposição. Procura logo as exclamação e interrogação. Procura também o que for uma ordem. Ó. Leia com mais frequência. Aqui, ordem e conselho são bem parecidos, mas não são proposições. A idade do jogador multiplicada por 50. Então, como eu não sei quanto é essa idade do jogador, vai ser X. Então, eu tenho X vezes 50. Olha aí uma sentença aberta. Não sei o valor de X, eu vou ter uma sentença aberta. E no item C, note que você tem um se então. Quando perguntar se é uma proposição, uma das formas de você olhar também é se você tem proposições compostas. As proposições compostas vão ser bem simples de você identificar porque tem um conectivo.
e elas já vão caracterizar na tua questão a proposição. Então aqui vai ser a letra C. Questão número 52. Acerca das proposições, analise. A árvore é vermelha. Pode-se dizer que essa afirmação ou é falsa ou é verdadeira. Portanto, trata-se de uma proposição. Bom dia. Olha, bom dia não é uma proposição. Olha aqui, ó. Exclamação. Trata-se de uma saudação. Não podemos dizer que essa frase é falsa, nem mesmo que é verdadeira. Portanto, a frase não é uma proposição. Também falou a verdade aqui. Está tudo correto até agora. As informações das proposições possuem valor lógico totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Nunca uma proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então aqui é um princípio da lógica, que isso é verdade. Então, todas estão corretas. 1, 2 e 3 na questão 52. Questão 53. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Proposições são declarações às quais pode ser atribuído um valor verdadeiro ou falso. Então aqui vai ser a letra A. Questão 54. A alternativa que apresenta uma sentença aberta é... Sentença aberta é o que não é proposição. Note que não é proposição, procura. Exclamação, interrogação e frases no imperativo de cara. Se tiver for uma proposição composta, também você já elimina. Ele quer uma sentença aberta. Ó. Aqui eu tenho um se, então já é uma proposição composta. Então, de cara. Aqui eu tenho um ou. Ó. Aqui eu tenho uma disjunção. Então, eu também tenho uma proposição composta. Já não vou marcar nenhuma das duas. Então, vamos ver aqui. Mário Folha telefonou para o prefeito no dia 14 de julho. Pode ser verdadeiro ou falso. Então, temos uma proposição. Mário Folha e Paulo, aqui ó, temos um i, e Paulo Rio não telefonaram para o prefeito no dia 14 de julho de 2018. E vai sobrar aqui apenas a letra C, algum vereador. Algum vereador é um vereador X. X telefonou para o prefeito. X quem? Eu não sei quem é, uma sentença aberta. No caso aqui da questão número 54, a alternativa correta vai ser a letra C. Questão 55. Quantas das seguintes sentenças são proposições? Mato que não é proposição de cara. Aqui eu não tenho proposição, aqui eu não tenho proposição. Vamos ver. Motorista, calibre os pneus do ônibus. Então, não é uma proposição. Isso aqui é uma ordem. O ônibus escolar está abastecido de combustível. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Eu não sei, mas pode ser verdadeiro ou falso. Dia 20 de setembro comemora-se a Revolução Farroupilha. Verdadeiro ou falso? Não sei se é verdade, mas pode ter. Então, tenho duas proposições. Questão número 56. São proposições exceto. Então, aqui eu tenho o seguinte, na questão número 56. Como ele está procurando aqui o que não é proposição, então vamos olhar aqui de cara, ó, que eu tenho uma sentença aberta aqui. X mais 9 igual a Y. Se eu não conheço X, tampouco conheço Y, eu já tenho uma sentença aberta. Só que aqui eu tenho mais um, ó, faça isto vagarosamente, ele está te dando uma ordem. Então, eu tenho aqui a letra C e a letra E, que não são proposições. Então, essa questão deveria ter sido anulada. As demais são proposições. Canadá é um país lindo, pode ser verdadeiro ou falso. 1 mais 2 igual a 3, tá certo, né? É uma proposição e é verdadeiro. Os professores são legais, pode ser verdadeiro ou falso. Então, a questão deveria ter sido anulada. Analise as seguintes afirmações. X mais 1 igual a 2 é uma proposição. Brasília é a capital do Brasil, é uma proposição. E você, professor, não é uma proposição. Vamos começar pelo mais fácil, nessa questão 57, que é o seguinte. Aqui eu tenho uma pergunta, então não é uma proposição. Então esse item está correto. Então aqui eu já consigo eliminar. Somente 1 está correta, está fora. E somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Aqui ou vai ser a B ou vai ser a C. O item 2, Brasília é a capital do Brasil, é uma proposição. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, então é uma proposição. E aqui x mais 1 igual a 2, ele está dizendo que isso aqui é uma proposição, está errado. Se eu não sei o valor de x, vai ser uma sentença aberta. Então vai ser letra B. Somente 2 e 3 estão corretas. Questão número 58.
Qual das frases abaixo é uma proposição? Então, mato que não é uma proposição de cara. O que não é uma proposição? Aqui é uma exclamação, aqui é uma interrogação e aqui é uma ordem. Leia com atenção. Então, sobrou aqui, olha só que legal. Sobrou um sim então. Proposição composta sempre será proposição, tá? Qual das frases abaixo não é uma proposição? Qual que não é uma proposição? Aí você vai, exclamação, interrogação e ordem. Você procura primeiro isso. Aqui eu tenho, não esqueça de estudar. Então, eu já sei que vai ser essa. Aqui eu tenho uma proposição composta. Aqui eu também tenho uma proposição composta. O sim, então, é o condicional. O ou é a disjunção. E aqui eu tenho uma proposição simples, mas é uma proposição. Então, letra D, sem sombra de dúvidas. E a questão 60 diz o seguinte: suponha as frases abaixo. Então, ele me dá algumas frases e diz o seguinte: ó, eu vou marcar o que é e o que não é uma proposição na questão 60 para poder marcar certinho. Aqui não é uma proposição, porque é uma pergunta. Aqui é uma exclamação, então também não é uma proposição. Aqui é uma ordem. Aqui eu tenho ler o comando antes, então também não é uma proposição. E aqui eu tenho WESP. WESP não é atleta, pois não é nadadora. Pode ser verdadeiro ou falso. A única que é uma proposição aqui vai ser o item 1. Então a alternativa correta na questão 60 vai ser a letra D. Apenas um é uma proposição. Questão 61. Numa discussão entre dois indivíduos, quando um deles se contradiz, o discurso torna-se ininteligível. Por exemplo, se alguém afirma que banana é uma fruta doce e depois afirma que essa fruta tem gosto amargo, que assim procede entra em contradição, pois desdiz o que disse anteriormente. Nesse caso, nega o princípio que rege todo e qualquer discurso. Tal princípio é conhecido como. Então, no raciocínio lógico, nós temos três princípios que vão reger toda a parte de raciocínio lógico. É o princípio da identidade. Então, nós temos o princípio da identidade que diz que uma proposição ela vai ser verdadeira. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição, que é justamente o que nós vamos utilizar aí na questão, é o princípio da não contradição. Nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, ele não pode dizer e depois entrar em contradição com aquela proposição que foi fornecida. Princípio do terceiro excluído, que uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, nessa questão aqui, na questão 61, nós temos exatamente aí o princípio da não contradição. E ele fala várias vezes aqui dentro do texto com relação a entrar em contradição. Então, nesse caso aqui, o princípio que está sendo fornecido é o princípio da não contradição, letra A. Questão 62. Qual das alternativas a seguir é uma proposição lógica? Nesse tipo de questão, o bizu é fazer pelo que não é uma proposição. Então, você vai começar sempre vendo o seguinte: as frases interrogativas, vai ver se tem alguma interrogativa, alguma exclamativa ou imperativa. Essas três de cara você vai olhar na tua questão. Então, aqui, como ele quer o que não é uma proposição, nós vamos olhar se tem alguma que tenha lá o nosso ou a interrogação ou a exclamação ou seja imperativo. Se tiver um dos dois aqui, você já pode marcar sem medo algum. Ó. Você vai trabalhar, é uma pergunta, então não é uma proposição. Já achei minha alternativa. Posso pular. Se a banca der outra como correta, a gente entra com recurso e anula, porque as frases interrogativas não são proposições. Questão 63. Dentre as alternativas a seguir, são proposições lógicas. Aí você vai usar o mesmo princípio. Vai marcar primeiro o que não é. Aqui eu já sei que não é uma proposição, tá? Aqui eu tenho uma criança sempre diz a verdade. Pode ser verdadeiro ou falso. Na verdade, aqui ele diz: dentre as alternativas a seguir, são proposições lógicas, exceto. Então, já achamos a nossa resposta. Ele quer saber aqui, não é proposição. Quem que não é proposição? Aqui eu tenho uma frase exclamativa. Boa sorte com a sua prova. Então, eu já posso marcar. As demais, todas serão proposições. Uma criança sempre diz a verdade. Pode ser verdadeiro ou falso. 5 vezes 2 é 10. É até uma proposição verdadeira. À noite, todos os gatos são pardos. Verdadeiro ou falso. O número 18 é ímpar, posso classificá-la como verdadeiro ou falso. Então, realmente aqui a gente pode seguir essa linha onde só pelos símbolos a gente já consegue ter uma grande evolução na hora de marcar as questões da prova. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica em comum. Quando aparece esse tipo de situação, ele vai dizer o seguinte: olha, tem 4 que ou vai ser proposição
ou não vai ser proposição, e uma delas vai ser o contrário, enquanto uma delas não tem essa característica. Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, aqui eu já sei que não é proposição, aqui eu também já sei que não é proposição. Vou olhar as demais. Escreva uma carta, não é uma proposição, é uma ordem. Um excelente livro de inglês, isso aqui é uma opinião, então também está fora. Então sobrou aqui apenas a letra E. Existem muitos buracos na estrada do Brasil. Nas estradas do Brasil pode ser verdadeiro ou falso. Então aqui nós temos uma proposição e as demais não são proposições. Questão 65. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm a mesma característica lógica em comum. E aí eu faço um paralelo seguinte. Essa questão aqui, 65, ela veio repetida, então eu não vou resolver. É apenas a letra E, tá? Acontece, às vezes tem aí, passa batido uma questão repetida. As assertivas a seguir representam proposições, considerando as noções de lógica. Então aqui, quando ele manda você considerar as noções de lógica, você vai avaliar se é ou não uma proposição o que está aqui embaixo. Analise e assinale a alternativa que aponta as corretas. Quais são as proposições que estão dentro desse texto aqui? Eu tenho que 3 é diferente de 6, isso eu posso avaliar como verdadeiro ou falso. Então o item 1, ele é uma proposição. Aqui 4 a terceira menos 1, eu não sei o que é porque ele não igualou a nada. Então não é uma proposição, é o que a gente chama de sentença aberta. 5 divide 66, pode ser verdadeiro ou falso, então é uma proposição. Raiz de 11 pertence aos números racionais, aqui é uma pergunta. Toda vez que você tem uma pergunta, independente de você ter uma equação, você vai ter aí um tipo de proposição que é o quê? Uma frase interrogativa. Então, se você tem uma frase interrogativa, não vai ser considerada uma proposição. Então, aqui eu já vou colocar que não é uma proposição. Então, é uma sentença aberta. E aqui 4 menor que 8 pode ser verdadeiro ou falso. Mesmo que eu não saiba, tem como avaliar. Então, tem aí 1, 3 e 5 são proposições. 2 e 4 não são. E aqui na questão 66, ele está pedindo o seguinte. Ele quer saber para mim, está perguntando para mim, quais são as corretas, quais estão corretas. Então, vou ter aí 1, 3 e 5. 1, 3 e 5, letra E. Questão 67. Em relação às noções de lógica, as assertivas a seguir representam proposições. Analise-as e assinale a alternativa que aponta as corretas. Note que a pergunta ela é semelhante a forma de perguntar, poderia dizer que é semelhante, porque mesma banca. Então, quando a gente traça o perfil da banca, nós temos que avaliar isso também, se está sendo semelhante às perguntas. Então, aqui a gente vai ter a mesma situação. Ele quer que eu aponte aqui as corretas. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, é uma proposição. Aqui, verdadeiro ou falso, também é uma proposição. Agora, aqui eu tenho um X, sentença aberta, eu não sei o valor de X, então sentença aberta. Aqui eu tenho uma pergunta, sentença aberta. E aqui eu tenho um cálculo, mas eu não tenho nem o resultado. Então, apenas 1 e 2, apenas itens 1 e 2, vão ser aí representar proposições. Isso na questão 67, nós vamos ter a letra C como alternativa correta. Questão 68. Na 68, infelizmente, nós vamos ter aqui algo muito parecido, tá? Muito parecido. Só teve uma pequena diferença, né? Aqui veio a potência. Aqui tem 2 ao quadrado e lá no outro é 22. Era a mesma questão, tá, pessoal? Infelizmente, dessa vez eu deixei passar aí 2 questões, mas a quantidade de questões é suficiente para a gente interpretar os problemas. Na questão 68, a alternativa correta também seria a letra C, que são esses 2 aqui que são proposições. Questão 69. Assinale a alternativa que não representa uma proposição. Então, sempre que for não, você vai procurar interrogativa, exclamativa e imperativa. Se não tem nenhuma dessas duas, vamos para a procura da imperativa. Aqui eu tenho, queimem os seus livros. Já achei aqui o que não é uma proposição. As demais são todas proposições simples. Questão 70. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Aí aqui eu já vou fazer o contrário. Aqui, não é proposição, não é proposição e aqui também não é proposição, porque está dando uma ordem. Então, sobrou apenas a letra C, que vai ser a minha proposição. Questão 71.
A questão 71 é uma questão sobre os princípios. São 3 princípios, tá? Princípio da identidade, uma proposição é verdadeira, verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Então, isso aqui tá ok. Princípio do terceiro excluído, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo uma terceira possibilidade. Também está correto. Princípio da não contradição, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Então, ele me deu aqui todos os itens corretos com relação aos princípios da lógica. Questão 72. Na questão 72 vai entrar um assunto que eu não falei ainda, mas aí a gente vai poder discuti-lo, que é o seguinte. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Segundo o princípio da não contradição, uma proposição pode ser falsa? Não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, já está errado. B. Uma proposição composta, e aí ele está falando de proposições do tipo conjunção, que é quando você tem o e, quando tem o ou, quando tem o ou, quando tem aí o se então, e o se e somente se. Se e somente se. Quando você tem proposições compostas, o que acontece? Ele está dizendo que formada por 2 ou mais proposições será dita uma tautologia. E aí eu vou abrir um parêntese. Essa questão ela passou batido. O assunto de tautologia ele vai estar dentro de tabela verdade e a explicação de tautologia é o seguinte. Quando você tem uma proposição composta, que você monta a tabela verdade, que independente dos valores que você coloca nessa tua proposição composta, nas simples, se você coloca lá verdadeiro ou falso, independente do valor que você coloca, a ordem que você usa, se o resultado dessa proposição composta na tabela verdade é todo mundo verdadeiro, independente dos valores que você colocou, aí você tem uma tautologia. Então, essa questão, ela passou batida aí na hora que eu montei essa lista, ela é uma questão que vai estar melhor classificada dentro da parte de tabela verdade, entre proposições que são tautológicas, contradição e contingência. Mas aí é uma tautologia, a resposta correta aqui será a letra B. Tem uma diferença aqui na letra B para a letra C, que é o seguinte: a tautologia é quando dá tudo verdade, a contradição é quando dá tudo falso. Só que isso tem que ser independente dos valores. E aqui no item C diz o seguinte, ó, no item B você tem o independente, ele aparece aqui, ó, independente dos valores lógicos. E no item C, ele diz que depende dos valores lógicos, tá? Uma contradição é quando dá todo mundo falso. Então, você tem aí, quando é que é uma tautologia? Tautologia é quando dá todo mundo verdadeiro. Contradição é quando dá todo mundo falso. Mas isso vai ser sempre independente dos valores lógicos. Colocou os valores lógicos, você tem lá uma proposição P e Q, por exemplo. Aí você tem montada a tabela verdade. O resultado da tua tabela verdade, o resultado que você vai ter na tabela verdade, se deu todo mundo verdadeiro, seria uma tautologia. Se deu todo mundo falso, seria uma contradição. Se deu falso e verdadeiro, é uma contingência. Então, essa questão aqui, a resposta é a letra B, mas ela se enquadra melhor dentro da parte de tabela verdade. Isso eu gostaria até de pedir desculpa, porque essa questão ela passou batido no enquadramento. Então, vamos para nossas questões seguintes aí, questão 73. Questão 73 diz o seguinte: complete a lacuna a seguir. As operações realizadas sobre proposições, as operações são basicamente os cálculos, né? As contas, são operações lógicas. Então, nós realizamos operações lógicas com as proposições. Questão 74, aqui ele diz o seguinte: em lógica matemática, chamamos de proposição toda sentença declarativa afirmativa que pode ser classificada como verdadeira ou falso, mas não como verdadeira e falsa simultaneamente. Considere as sentenças abaixo em que a sigla CRFMT significa Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso. Diante do exposto, é correto afirmar que, dentre as sentenças a seguir, aquelas que não podem ser consideradas proposições são somente as identificadas com os algarismos romanos. Então, nós temos aí, quem que não vai ser uma proposição? Aqui eu vou ter a capital do Mato Grosso é Cuiabá, verdadeiro. Verdadeiro ou falso é uma proposição. Vou colocar um P, proposição. O CRFMT possui uma sede em Uberlândia. Vou colocar aqui uma proposição. Independente disso aqui ser V ou F, se eu posso colocar um dos dois, V ou F, é uma proposição. Não deixe de resolver essa prova com
a devida atenção. Aqui ele está dando uma ordem, um conselho, um aviso. Então isso aqui não é uma proposição. O item 3 ele não vai ser considerado uma proposição. Ele foi o primeiro colocado no concurso. Ele quem? Não sei quem é uma sentença aberta. O CRF-MT possui 76 funcionários concursados. Pode ser verdadeiro ou falso? Chamo de proposição. Então, duas que não são, 3 e 4, alternativa correta, letra D. Questão 75. Nas alternativas a seguir, apenas uma contém uma proposição. Assinale-a. Então, aqui, ó, vamos marcar o que não é proposição de cara. Aqui não é proposição. Aqui não é proposição e aqui também não é proposição. Sobrou só Reinaldo é um ator famoso. Letra C. Questão 76. Leia as frases abaixo sobre lógica proposicional. E aí a gente vai julgar. Aqui eu tenho uma interrogação, então não é proposição. Isso está errado. Recife é a capital do estado do Amazonas. É uma proposição? É uma proposição. Por mais que isso aqui seja falso ou errado, é sim uma proposição porque você consegue julgar. João poderá dirigir se e somente se ele não beber. Olha só nessa terceira aí da questão 76. Eu tenho um se e somente se que ele diz que é uma bi-implicação. Costumamos ouvir que é uma bi-condicional. Mas uma condicional é chamada também de implicação lógica. Então, aqui eu tenho sim uma bi-implicação, esse item está correto. A frase hoje está chovendo ou é quarta-feira é uma conjunção. Ora, aqui eu tenho um ou e o ou representa uma disjunção e não uma conjunção. Então, item errado. Sobrando apenas 2 e 3 como correto, a alternativa correta da questão será a letra A. Questão 76, letra A. Questão 77. Ou ele é ou não é professor. Está se referindo terceiro excluído. Ele só te dá duas opções. Ou é verdade, ou é falso. Ou é falso e aqui verdade, né? Então, ele te dá duas opções, não tem uma terceira opção. Então, ele está excluindo a terceira possibilidade. Aqui eu tenho o princípio do terceiro excluído. Questão 78, das sentenças abaixo, qual pode ser considerada uma proposição lógica? Mata tudo que não é proposição, não é proposição. Abra a janela, também não é uma proposição. Corra, aqui olha a ordem, corra e ganha maratona, então tá fora. O carro é de cor preta, aqui eu vou ter uma proposição lógica na letra A, questão número 78. Questão 79, quais são proposições aqui, né? Das sentenças, qual que é? Aqui eu não tenho uma proposição, tá fora. E aí eu vou ter na questão 79 o seguinte: a Guerra dos 100 Anos durou mais de 100 anos. Isso pode ser verdadeiro ou falso. Então, esse item aqui eu já sei que é uma proposição. O item 2 é uma proposição. Então, se tiver alguma alternativa que não tem o item 2, você já elimina. Ó. Elimina aqui e elimina aqui. Então, vai ser a B, a C ou a E. O pico na neblina e o pico da neblina são sentenças abertas. Ele não me disse muita coisa quando ele falou o pico na neblina ou o pico da neblina. Então, sobrou aí apenas o item 2 como sendo uma proposição. Letra C. Questão 80, né? Para finalizar. Considere as sentenças. Luiz Gonzaga é o rei do Baião. Saia por onde entrou. Miserável. Quantos anos você tem? Aqui não é proposição. Aqui não é proposição. E aqui também não é proposição. Sobrou apenas aqui Luiz Gonzaga é o rei do Baião, porque isso pode ser verdadeiro ou falso. Só que a questão, ela não quer saber quem que é uma proposição. Cuidado nas pegadinhas, pelo amor de Deus. Aqui ele quer uma sentença exclamativa. E quem que é a única sentença exclamativa que eu tenho? O miserável. Então, porque eu tenho aqui a exclamação. Sentença exclamativa tem que ter exclamação. Então, na questão 80, o que ele quer aí é a letra D, a sentença exclamativa. Questão número 81, acerca dos princípios do raciocínio lógico. Então, antes de resolver essa questão, a gente vai dar uma relembrada sobre esses princípios. Esses princípios são 3. É o princípio da identidade, temos aí o princípio da identidade que fala que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Princípio da não contradição, que fala que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, que fala que uma proposição ou será verdadeira ou será falsa, não admitindo uma terceira possibilidade. Então, agora nós vamos para a resolução.
O que ele está dizendo aqui no item 1? Está dizendo que o princípio da identidade indica que uma proposição verdadeira é verdadeira e que uma proposição falsa é falsa. Correto. Princípio da não contradição indica que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Correto. E o item 3 diz que o princípio do terceiro excluído indica que uma proposição poderá assumir. Então isso aqui está errado, ela não pode assumir um terceiro valor. Então temos que o item 1 e 2, os itens 1 e 2 estão corretos. Letra A. Vamos para a questão número 82. Questão 82 diz o seguinte: das sentenças abaixo, marque aquela que não é uma proposição. Então, todas as vezes que você pegar uma questão na prova que pede o que não é uma proposição, você vai colocar essas três coisas em xeque primeiro. Você vai colocar o seguinte: se existe frases que são exclamativas, interrogativas ou imperativas. Existem outras sentenças que não são proposições, mas essas três vão te dar uma base para você resolver 90%, vou dizer até 95% das questões que pedem o que não é uma proposição. Até mesmo as que pedem o que é uma proposição, dá para você utilizar essas três para poder ir eliminando questões. Então, vamos ver aqui. Nessa questão, você já tem de cara aqui, ó, a nossa interrogação. Então eu já sei que a letra C, ela não é uma proposição, porque ela é uma sentença interrogativa, tá? Então você pode marcar sem medo. Questão número 83. Qual das sentenças declarativas abaixo é uma proposição? Então você pode começar marcando o que não é. Nós temos aqui uma sentença aberta, porque eu não sei nem o valor de x, nem o valor de y, então não é proposição. Estude mais, está te dando aí uma ordem, um conselho, então está fora também. O caderno de Maria não me disse nada, não me falou nada concreto aí, afirmando ou negando, então não é uma proposição. Agora aqui nós temos uma proposição, porque 2 a terceira maior do que 10 eu consigo avaliar. 2 a terceira dá 8, 8 é maior que 10? Consigo dizer que é falso. Então, se eu consigo colocar ou verdadeiro ou falso na minha sentença, é porque eu tenho uma proposição. Então, letra A. Questão 84. Se a economia estiver com recursos plenamente empregados, o aumento de M, quantidade de moedas, provocará um aumento no P, nível geral de preço. Tá, beleza, aqui é uma questão da banca Quadrix e ela está querendo saber o seguinte: sobre essa afirmação, é correto afirmar que aqui nós temos uma proposição, tá? Nós temos uma proposição, só que ela não é uma proposição simples, ela é uma proposição composta do tipo condicional. Aqui eu tenho um se então. Então, quando eu tenho um se então, eu tenho uma proposição composta. Então, aqui é uma proposição que eu chamo de P e aqui eu tenho outra proposição que eu chamo de Q. E aí ele me diz o seguinte: trata-se de uma proposição simples? Não. Onde tiver proposição simples, eu vou eliminar. Sobrou o que? Letra B. Contém pelo menos uma proposição composta e apresenta uma condicional. Quem que é a condicional? É o se então. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra B na questão número 84. Questão número 85. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Então ele quer uma proposição. Qual que é a ideia aqui? Qual que é o bizu para você fazer esse tipo de questão? Procura as exclamativas, procura as interrogativas e as imperativas. Como ele quer uma proposição, essas três aqui eu elimino de dentro do meu contexto. Então aqui está fora, não é proposição. Aqui também está fora, não é proposição. E aí eu vou olhar dentro dessas aqui se eu tenho alguma imperativa. Então aqui ele diz: fique alerta a qualquer movimentação. Está dando uma ordem, então está fora também. Sobraram aí a B e a C, aquela penitenciária. Então aqui eu tenho uma sentença aberta porque eu não sei qual é a penitenciária. Então vou eliminar esse item aqui, vou chamá-lo de sentença aberta, vai sobrar apenas a letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia foram muito bem treinados. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba se eles foram ou não bem treinados. Então eu tenho a minha proposição, letra C. Questão 86. Considere as afirmativas. As pessoas podem viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Aqui é um paradoxo. Não tem como você viver ao mesmo tempo no passado e no futuro. Isso aqui não existe, tá? Então eu vou chamar de sentença aberta, vou chamar de paradoxo.
Aqui eu tenho o tio do meu irmão é meu tio. Tá, o tio do meu irmão pode sim ser meu tio. Então, se isso pode ser verdadeiro ou falso, eu vou ter uma proposição. Então, nessa questão, eu tenho essa proposição que está no item 2 e no item 3 eu tenho todo o círculo. O todo indica um tipo de proposição simples, que ela é chamada de proposição categórica. Então, é uma proposição categórica, é um tipo de proposição especial, onde nós vamos ver só questões que envolvem o todo dentro da parte de argumentação. Então, aqui eu tenho uma proposição também. Nessa questão, a banca só considerou o item 3 como proposição. Ela mandou marcar a letra C. Porém, eu discordo e considero que o item 2 e o 3 são proposições. Então, meu gabarito seria D, o gabarito da banca foi C. E aí, uma questão que não foi anulada, questão de 2015, talvez até as pessoas nem entraram com o recurso, às vezes acontece isso. Questão 87, da banca Quadrix. Uma proposição é uma sentença declarativa que será classificada como verdadeira ou falsa. Dada as proposições, é correto afirmar que são proposições apenas as expressões. Aqui eu tenho uma expressão que pode ser verdadeiro ou falso. Então, é uma proposição. 5 é um número par, é uma proposição, mesmo que ele não seja, mesmo que seja falso, é uma proposição porque eu consigo julgar. E aqui eu já sei que não é uma proposição. Então, 2 e 3 são proposições, a alternativa correta, a letra E. Questão número 88. Segundo a lógica aristotélica, as proposições têm como uma de suas prioridades, de suas propriedades básicas, poderem ser verdadeiras ou falsas, isto é, terem um valor de verdade. Assim sendo, a oração "a Terra é um planeta do Sistema Solar", por exemplo, é uma proposição verdadeira. E a oração "o Sol gira em torno da Terra", por sua vez, é uma proposição comprovadamente falsa. Mas nem todas as orações são proposições, pois algumas orações não podem ser consideradas nem verdadeiras e nem falsas, como é o caso da oração. Então aqui ele tem uma questão que é da banca VUNESP, ela segue a mesma linha. Qual que é a diferença das grandes bancas de banca intermediária? E aí sempre o pessoal pergunta, é uma questão que é muito difícil, é muito fácil. Ela vai cobrar o mesmo conceito. O que vai mudar às vezes é só o tamanho do enunciado e o tamanho das alternativas, mas a essência é a mesma. Você vai procurar dentro dessa questão se tem frases exclamativas, interrogativas, imperativas, sentenças abertas e paradoxos. É isso que você vai procurar para marcar o que não é uma proposição. Então, nesse caso aqui, eu não vi nenhuma exclamação, nenhuma interrogação. Vou procurar se tem alguma imperativa. Se eu achar uma imperativa, eu já vou marcar que é a minha sentença que não é aqui, ó, que não é considerada uma oração. Então, o trigo é um cereal cultivável de cuja farinha se produz o pão. Verdadeiro, tá? Então aqui eu tenho uma proposição, só porque eu posso julgar se é verdadeiro ou falso. Metais são elementos que não transmitem eletricidade. Eu sei que isso é falso, porque os metais transmitem eletricidade. Então é uma proposição, porque eu consegui fazer o julgamento. Rogai aos céus para que a humanidade seja mais compassiva. Aqui eu já vi que não é uma proposição. Aqui ele está te dando um conselho, te dando uma ordem, está mandando você fazer alguma coisa. Então aqui eu não tenho uma proposição. Então a alternativa aqui vai ser a letra C. Letra D, o continente euroasiático é o maior continente do planeta. Nem sei se isso é verdade, mas se pode ser verdadeiro ou falso, então é uma proposição. Os ursos polares são répteis ovíparos que vivem nos trópicos. Isso aqui é falso, tá? O urso réptil não existe. Mas é uma proposição porque eu pude fazer o julgamento. Então, questão 88, letra C. Questão 89, seguindo o mesmo padrão, a banca VUNESP coloca aqui uma questão que tem um enunciado grande. Um dos princípios fundamentais da lógica é o da não contradição. Segundo este princípio, nenhuma proposição poderá ser simultaneamente verdadeira e falsa sob o mesmo aspecto. Uma das razões da importância desse princípio é que ele permite realizar inferências e confrontar descrições diferentes do mesmo acontecimento sem o risco de se chegar a conclusões contraditórias. Assim sendo, o princípio da não contradição, o que ele faz? Ele oferece um suporte lógico para realizar inferências adequadas sobre descrições. É justamente o que foi dito no texto. Então, a alternativa correta dessa questão vai ser a letra D.
Questão número 90, já chegamos à questão número 90, também da VUNESP. A lógica clássica possui princípios fundamentais que servem de base para a produção de raciocínios válidos. Esses princípios foram inicialmente postulados por Aristóteles e até hoje dão suporte a sistemas lógicos. Tais princípios são justamente aqui, identidade, não contradição e terceiro excluído. Então, nós vamos ter a alternativa correta aqui na letra D, identidade, não contradição e terceiro excluído. Questão 91. A proposição pode ser caracterizada como sentença declarativa que admite um e somente um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa correta. Olha só que legal nessa questão. Ele trata aqui proposição, tá? E ele chama de sentença declarativa. Então, dentro dessa questão, eu tenho duas opções que me fornecem aqui sentenças declarativas. Então, vamos analisar também o que o texto está nos dando. A sentença declarativa: choveu no dia do jogo de basquete. Olha aqui, é uma pergunta. Choveu no dia do jogo de basquete? Então aqui eu não posso dizer se é verdadeiro ou falso, porque é uma pergunta. Agora, o Brasil é um estado soberano, e isso aqui eu posso dizer se é verdadeiro ou falso. Então aqui sim eu tenho uma proposição, que é justamente o que a banca quer. Note que na letra A tem a sentença exclamativa. Sentença exclamativa não tem como dizer se ela é falsa ou verdadeira. Sentença exclamativa: parabéns pelo seu aniversário, é verdadeiro. Não tem nem como a gente fazer isso, tá? E a sentença interrogativa é verdadeira. Como é que você julga uma pergunta como verdadeira ou falsa? Não tem como. Então a única que vai dar para você fazer isso é a letra E, onde você tem aí uma sentença declarativa, o Brasil é um estado soberano, e aí a gente poderia julgar como verdadeiro ou falso. Questão 92. Das alternativas apresentadas, assinale a única que contém uma proposição lógica. E aí vem para o macetão. Aqui você tem esses três itens para você olhar. Aqui está fora de cara, aqui está fora, aqui está fora. Instruções especiais para um perito criminal não é uma proposição, sobrou letra B. Uma atribuição do perito criminal é analisar documentos em locais de crime. Pode ser verdadeiro ou falso, mesmo que eu não saiba. Questão 93, tá? Aqui eu tenho de cara uma sentença aberta, porque eu tenho uma variável e eu não sei quanto vale essa variável. Aqui eu tenho uma proposição, porque eu posso dizer se isso é verdade ou não. 4 mais 5 igual a 8. 2 é o único número primo que é par, tem uma proposição, porque isso aqui pode ser verdade ou não. Agora, o lucro da empresa cresceu apenas 2% em 2013, eu não sei. Então, é uma sentença aberta, porque eu não tenho essa informação para definir se isso é verdade ou não. Quais delas são proposições lógicas? 2 e 4. 2 e 4, letra E. Questão 94. Considere as sentenças abaixo. Assinale a opção que contém apenas proposições. Então aqui eu vou marcar direto que não é proposição. 8 mais 5, deixou no aberto aí. Feliz Ano Novo, não é proposição. Faça isto, também não é proposição. Aqui eu tenho uma proposição. João é amigo de José e Renata é advogada, também tem uma proposição, tá? Aqui nesse caso, nessa questão, para mim as alternativas corretas seriam 1 e 4, tá? Qualquer outra coisa aí eu considero como errado, a não ser que você consiga visualizar aí nessa questão 94 algo que eu não vi, mas não faça isso, não é uma proposição. Feliz Ano Novo não é, e 8 mais 5 tão pouco. Então não tem como ser nessa questão aí a letra B, que é como está no gabarito fornecido pela banca. Então, questão que eu considero que deveria ter sido anulada. Questão 95. Assinale dentre as alternativas a seguir aquela que não caracteriza uma proposição. E aí, você pode ver aqui que na letra E tem este é um número primo. Este quem? Quem que é este? Esse eu não sei. O restante tem como colocar verdadeiro ou falso. Então, proposição, proposição, proposição e proposição. Esse aqui é uma sentença aberta. Então, pode marcar a letra E sem medo. Questão 96, das seguintes sentenças abaixo, a única que não é uma proposição lógica é. Então, não é uma proposição, procura.
exclamação, interrogação e imperativas. Aqui eu tenho, ó, execute seu trabalho. Aqui ele está te dando uma ordem, então pode marcar sem medo a letra D. Se tiver outra, dá para entrar com recurso sem medo. Questão 97, considere as frases. X mais Y tem como resultado um número não positivo. Cara, você não sabe quem são esses aqui, então sentença aberta. Ela é uma dançarina, ela quem? Então tenho duas sentenças abertas nos itens 1 e 2, letra D. Questão 98, considere as seguintes sentenças, olha, das sentenças, e está perguntando quais são aí proposições. Aqui eu sei que não é de cara, tá? Faça seu trabalho em silêncio também não é uma proposição, então você pode eliminar. Proposição composta de cara, aqui é uma proposição, porque eu tenho o nosso ou aí na questão 98. E aí eu vou ter o seguinte, está chovendo, isso aqui pode ser verdadeiro, pode ser falso. Eu não sei, mas como eu posso colocar como verdadeiro ou falso, os itens 1 e 2 são proposições. Questão 99, das afirmativas a seguir, assinale a única que apresenta uma proposição lógica. Mata logo o que não é proposição, aqui não é e aqui não é. E aí eu vou ter o seguinte, 31 de março, dia da saúde e nutrição, tá? Certo, e aí? Não afirmou nem negou nada, só ele deu uma informação. Seja qual for seu ritmo de vida, aprenda a se exercitar sempre. Aqui é um conselho, tá? O conselho também não é considerado uma proposição. Então sobrou apenas a letra A. Uma alimentação saudável é um dos princípios básicos para uma vida saudável. Isso pode ser verdadeiro ou falso. E a questão 100, para finalizar o nosso e-book. A alternativa que apresenta uma sentença que, do ponto de vista lógico, pode ser considerada uma proposição é: coloca o que não é proposição em xeque, está fora, está fora. Faça uma boa prova, também está fora. Sobrou apenas a letra C na questão número 100. Aqui é o gabarito, tá? Aqui tem um pouquinho sobre quem é o professor Tiago. Aqui tem os meus contatos nas redes sociais aí, WhatsApp. Eu espero que você tenha compreendido todas as resoluções dessas 100 questões sobre proposições. Caso ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, certo? Se você quiser colaborar com o professor de alguma forma, eu vou deixar minha chave Pix para que você possa fazer uma doação e eu seguir com esse trabalho, ajudando aí a vários concurseiros que estão precisando. Então, vejo você na próxima resolução.